Então, quem é que escolhe os guardiões do nosso dinheiro público? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das instituições mais importantes do Brasil, o Tribunal de Contas da União, o TCU. Bora entender como tudo funciona? Olha só, 9. É isso. O ponto de partida é esse número, porque são só 9 pessoas que formam o colegiado do Tribunal de Contas da União. Pensa bem, 9 ministros que têm o poder, a responsabilidade de julgar as contas públicas do Brasil inteiro. E aqui, olha, já tem um detalhe super importante. Quando a Constituição fala o tribunal, ela está se referindo exatamente a esse grupo, aos 9 ministros. Claro que existe uma máquina gigante por trás, com milhares de servidores super competentes. Mas o poder de decisão final, sabe, o órgão de cúpula mesmo, são eles, os 9. Então, para a gente entender essa história direito, vamos passar por 4 pontos. Primeiro, o que é o TCU, né? Depois, o que precisa para ser ministro. Aí a gente entra na parte mais complexa, como esses 9 são escolhidos. E, para fechar, vamos falar do papel dos auditores, que é fundamental. Beleza, vamos começar pelo básico então. Mas já fico alerta porque tem um detalhezinho aqui que é uma pegadinha clássica, principalmente para quem estuda para concurso. Ok, então vamos lá. O que a Constituição diz? Diz que o TCU tem 9 ministros e o poder deles vale para o Brasil inteiro. A sede fica no Distrito Federal e eles têm o 4 de pessoal próprio. E olha que curioso, apesar de o TCU auxiliar o Poder Legislativo, ele tem garantias de autonomia que são muito parecidas com as do Judiciário. Isso dá uma independência bem grande para eles. Lembra da pegadinha que eu falei? É essa aqui. Todo mundo sabe que o prédio do TCU fica em Brasília, óbvio. Só que a Constituição não usa a palavra Brasília. O texto é específico, a sede é no Distrito Federal. Parece uma bobagem, né? Mas essa precisão técnica aí, nossa, já derrubou muito candidato desatento em prova. Certo. Mas e aí, quem é que pode sentar numa dessas 9 cadeiras? Não é para qualquer um, não. Os requisitos são bem altos e é isso que a gente vai ver agora. Pois é, o filtro para chegar lá é bem apertado. Para começar, tem que ser brasileiro, claro. A idade para entrar é entre 35 e 70 anos. E tem mais, né? Precisa ter idoneidade moral e uma reputação ilibada, ou seja, sem mancha nenhuma. E também mais de 10 anos de experiência profissional numa área relevante. E aqui, atenção para um ponto-chave. A regra fala em notórios conhecimentos, mas é em uma dessas áreas, tá? Não precisa ser um gênio em todas elas. O importante é ser uma referência, uma autoridade reconhecida em direito, ou em contabilidade, ou em economia e finanças, ou em administração pública. Uma delas já basta. Ok, já sabemos quem pode ser ministro. Mas agora vem a parte, digamos, mais intrincada. Como é que essas 9 pessoas são escolhidas na prática? É aqui que o jogo fica interessante, porque é um verdadeiro quebra-cabeça que divide o poder entre o presidente da República e o Congresso Nacional. A matemática aqui é bem direta. Olha só, a fatia maior do bolo fica com o Congresso Nacional. Eles indicam 2/3 dos ministros, ou seja, 6. O outro terço, as 3 vagas que sobram, são de escolha do presidente da República. Esse esquema aqui mostra bem como funciona esse quebra-cabeça. Vamos por partes. Primeiro, o Congresso. Ele tem direito a 6 vagas e a escolha livre, desde que a pessoa preencha todos aqueles requisitos, claro. Agora, do lado do presidente, aí o negócio é um pouco mais amarrado. Das 3 vagas dele, só uma é de livre escolha. As outras 2 são o que a gente chama de vagas vinculadas. Funciona assim: ele tem que escolher alternadamente um nome de uma lista tríplice de auditores e um da lista do Ministério Público de Contas. E tem um último passo. Toda escolha do presidente, seja livre ou vinculada, precisa passar pelo crivo do Senado, que tem que aprovar o nome. Então, para não ter confusão, tem uma diferença muito importante entre escolher e nomear. Pensa assim, o Congresso escolhe 6, o presidente escolhe 3. Beleza. Mas o ato final, a canetada que oficializa a nomeação, essa é sempre, para todos os 9, uma tarefa do presidente da República. É ele que nomeia todo mundo. E para fechar o nosso quebra-cabeça, falta uma peça fundamental que muita gente não conhece direito: a figura dos auditores. E não é qualquer auditor, são os que podem virar ministros. Quando a gente fala do auditor que pode virar ministro, aquele da lista tríplice, a gente está falando do cargo de ministro substituto. Cuidado para não confundir com o cargo de auditor de controle externo, que é outra coisa.
esse ministro substituto também entra por um concurso público dificílimo, de altíssimo nível. E a principal função dele é exatamente essa: substituir os ministros quando eles não podem atuar. De aqui a coisa fica bem interessante. Esse cargo tem um status duplo, olha que legal. Quando o auditor está efetivamente substituindo um ministro, ele tem as mesmas garantias e impedimentos de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Já no dia a dia, nas suas outras atribuições, o status dele é equiparado ao de um juiz de Tribunal Regional Federal. Essa flexibilidade toda só mostra o tamanho da responsabilidade e da importância desse cargo. No fim das contas, fica essa reflexão. Todo esse desenho da Constituição, que mistura a indicação política do Congresso e do presidente com a escolha técnica de carreira dos auditores, tudo isso foi pensado para criar um equilíbrio, um sistema de freios e contrapesos. Mas a grande questão que fica é, na prática, como é que esse sistema tão complexo garante o equilíbrio na hora de fiscalizar o dinheiro do país inteiro